Paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam muito bem. E na aula de hoje nós iremos falar sobre divórcio, separação e como agir dentro dessa situação. É a aula de número 7, mas antes de começar já peço para que você preencha a lista de presença, curta o vídeo, compartilhe, deixe seus comentários aqui embaixo, faça download dos nossos arquivos e que vocês tenham uma boa aula. Vamos entender, vamos tentar chegar num consenso. É um tema muito difícil, mas em nome de Jesus a gente vai conseguir chegar a um ideal para o Senhor. Amém? Bom, da onde veio essa ideia de casamento? Se nós lemos Gênesis 2:18, nós vamos perceber que o homem ele estava só. E Deus teve a ideia de criar uma companheira para que o homem não ficasse só. E ele criou uma ajudadora, uma companheira para ele. E essa ideia de casamento começou lá com Deus. Ele sim criou essa ideia. Então a vontade de Deus é que o homem fique casado, unido com a sua, que o homem não fique só. Os casos de separação em nossa sociedade têm aumentado muito, principalmente no meio evangélico. Mas por que os casais se separam, se amam? Se tem uma família, se tem filhos, que são laços fortes, por que eles se separam? Eu anotei 3 ingredientes aqui para buscar como referência, para tentar entender um motivo o que motiva a separação. O primeiro é aqui, comportamento linguístico. O segundo ingrediente, experiência de referência. E o terceiro, padrão cognitivo. O comportamento linguístico. Como usamos a nossa linguagem, como nós falamos com o outro, a forma, o tom, o timbre, às vezes o momento, tudo isso influencia no outro uma reação tanto boa como ruim. Então assim, homens, quando vocês forem falar com as suas amadas, suas esposas, saiba o momento certo de falar, o timbre certo de falar, se é a hora certa de falar e como falar. Porque às vezes nós amagoamos do jeito que falamos, do jeito que colocamos nos nossos pensamentos. Às vezes nossos pensamentos são mais acelerados do que o nosso racional. Então assim, pense sempre antes de falar, antes de pronunciar com ela. Às vezes é um elogio, só que de forma errada, de forma bruta, às vezes de forma mal expressada, causa nela um sentimento de frustração. Às vezes você está elogiando e ela não está entendendo isso como um elogio, mas está entendendo isso como uma crítica. E essas vezes não é sua intenção. Mulheres, é a mesma coisa. Saiba o momento também de falar e como falar. Às vezes você quer expor uma ideia, um pensamento, e aquele não é o momento. Você acabou se precipitando, ele está desligado, e você fica magoada porque você não tem um feedback positivo. Então assim, linguagem, a nossa linguagem, ela tem muito a ver com o sucesso do casamento. Por outro motivo também, quando você tem um pensamento, você não coloca ele na forma verbal para que o outro entenda, é difícil vocês chegarem a um consenso, porque se você pensa, ela não me ama, ou ele não me ama, porque ele age dessa forma. Só que isso você está pensando, você não expôs para ele, e ele nem sequer sabe do seu sentimento, e ela nem sequer sabe dos seus pensamentos. Às vezes você está com vontade de comer algo, ela não sabe, porque você só imagina, não coloca isso de forma verbal, de forma linguística, e ela acaba entendendo isso de forma negativa, ou ele de forma negativa, e você fica frustrado e acha que aquela situação é de propósito e acaba criando um certo desconforto. Então, resumindo, tenha diálogo, um diálogo aberto, um diálogo sincero. Saiba o momento de falar, o local de se conversar, de chamar a atenção, de elogiar. Perceba, coloque sempre um detalhe, uma pimentinha no seu relacionamento, que é inteligência. Haja de forma verbal, mas com inteligência. Saiba que as suas palavras têm poder.
Saiba que o timbre que você usa, as suas palavras também tem poder. E saiba também que o momento de falar também tem poder. Então seja sábio. Experiência de referência. O que seria isso? Experiência de referência. Usamos memórias ou lembranças passadas para usarmos como referência na defesa de nossas justificativas. Por exemplo, às vezes você é pressionado, se cai dentro de uma discussão e você lembra de algo lá atrás e coloca isso como referência para justificar a sua defesa. Por exemplo, mas aquela vez lá, fulano, aconteceu assim, a situação foi desse jeito. E isso, você pega uma memória lá do passado como referência para gerenciar o sentimento no presente. E eu lhe digo, quem visita muito o passado, estraga o presente e contamina o futuro. Então tome cuidado com as suas memórias de referência. Coloque um basta naquelas memórias. Se elas vierem à mente, repreenda. Não deixe que elas controlem você e te gerem sentimentos inferiores, sentimentos prejudiciais ao casamento. Isso é para os dois, isso é para a família. Às vezes você tem um comportamento na sua casa porque você teve uma experiência anterior, uma memória anterior na sua antiga família, na sua família anterior, que agora é sua nova família, você e sua esposa, ou você e o seu marido. Você lembra daquele momento como foi e retraz aquele sentimento, revive aquele sentimento e acaba estragando o seu presente e contaminando o seu futuro. Tome cuidado com as memórias de referência. Padrão cognitivo. Imagem, brilho, cor, tamanho, nitidez, proximidade, som, volume, timbre, silêncio, altura, sensação, calor, pressão, frio, pulsação, sensação localizada no corpo. Cada pessoa reage de uma forma diferente. O que o padrão cognitivo tem a ver com alguns casos? Por exemplo, às vezes o ambiente no qual você está vivendo, às vezes a sensação no momento que você está sentindo, às vezes você não está disposto, você não está se sentindo muito bem, você está com frio, você está com muito calor, e isso acaba te gerando um certo desconforto, e esse desconforto a gente acaba não entendendo de onde vem, acaba transferindo toda essa culpa para o outro. O outro que está me deixando assim desconfortável, o outro que está me fazendo pensar, ficar agitada, não sei o que. E às vezes é só uma questão de ambiente, é só uma questão de sensação do corpo. Às vezes você não está bem fisicamente, de saúde, você acaba achando que essa sensação de desconforto é causada pelo outro. Então, tomemos muito cuidado com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. O que nós nos alimentamos, o que deixamos de comer. A alimentação saudável ajuda no você estar mais bem, você estar mais exposta. E às vezes você tem uma alimentação ruim, isso faz com que você fique indisposto e isso acaba te trazendo irritabilidade, e essa irritabilidade você acaba transferindo para o outro. Falamos de alguns ingredientes que podem interferir na sua vida, no dia a dia, que é presente no nosso dia a dia, e isso acaba nos influenciando tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Digamos que você tem um hábito da qual está prejudicando o seu relacionamento, certo? O que a gente pode fazer então? Mudar os nossos hábitos. E como que nós fazemos isso? Eu vou ler aqui uma frase. Qualquer crença profunda que temos sensação de certeza nos traz certo vício, uma certa complicação. Se você tem muita certeza nessa crença, isso acaba ramificando em você, isso acaba virando um hábito. E para mudar um hábito é complicado. Ela pode demorar a mudar ou não. Sua mudança depende do grau de profundidade. Ele exige esforço e repetição. Para você deixar um hábito comportamental, às vezes você não vai conseguir sozinho. Às vezes você vai precisar de ajuda de alguém. De um casal de confiança, do pastor, de um amigo de confiança, de pessoas que têm o que acrescentar. Então sempre busque ajuda em caso de que você tenha hábitos da qual você não consegue se libertar. Às vezes você não consegue nem sequer falar, hábitos ocultos, que infelizmente esses hábitos ocultos que você possa ter
vai acabar atrapalhando os seus relacionamentos familiares, o seu relacionamento conjugal. Então, meu querido, não faça uso disso sozinho. Elimine isso da sua vida, busque ajuda. A palavra de Deus nos ensina que nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e nos libertar. Então, não fique com isso. Se liberte disso. Isso vai ajudar você muito na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida conjugal. Divórcio, separação. Como agir? Infelizmente, nem sempre a reconciliação é possível. Nem por isso o seu pai deixou de ser o seu pai ou sua mãe deixará de ser sua mãe. Cabe a você respeitá-los em suas escolhas, obedecê-los e honrá-los. O resto, entregue tudo nas mãos de Deus, pois o melhor Ele fará. Mas ainda há algo que você pode fazer. Ore a Deus pedindo sabedoria. Tiago capítulo 1. E por que pedir sabedoria? Mas peça com fé, tá? E fé é certeza, é se dispor diante de Deus e orar. Eu digo peça sabedoria porque, assim, às vezes ainda em um processo de separação, você filho, você ainda pode fazer muita diferença. Lembre sempre de usar a sabedoria, porque a sabedoria vai ser o que te vai dar, o que dará a você as ferramentas necessárias para ajudar na vida familiar da sua casa, na vida conjugal dos seus pais. Por que eu falo sabedoria? Porque quando você é uma pessoa sábia, inteligente, você consegue perceber, às vezes, um conflito da qual os dois ainda não estão percebendo, uma faísca ali que ainda os dois não estão percebendo, que você pode interferir e ajudar. Às vezes você percebe que o fato de as finanças da casa não estarem de acordo está criando um certo desconforto no casal e está fazendo com que os dois briguem muito. E você, pedindo sabedoria para Deus, Deus vai te ajudar a perceber que precisa fazer um reajuste nas finanças. Nada mais justo do que você, adolescente, você jovem, você filho, chegar e orientá-los com a questão vida financeira para que haja uma organização, para que esse conflito seja encerrado e para que a vida de vocês continue uma bênção. Há também situações na qual você possa perceber que há um clima ali, um desconforto por falta do diálogo. Você, como adolescente, pedindo sabedoria para Deus, Deus pode te iluminar e fazer com que você converse com dois ou separadamente, para que eles consigam perceber onde está a falha deles. Então sempre ore, sempre peça direção a Deus. Eu estou dizendo isso, sempre ore, sempre peça direção a Deus. A direção que você vai conseguir é através da leitura da palavra de Deus. Mas não é somente ler, porque não é só ler, é viver. Às vezes nós falamos assim, Senhor, seja dono do meu coração, seja dono da minha vida, toma conta de tudo. Mas como que isso funciona na prática? Porque em louvores, em ouvir os outros falar, isso é muito legal, é muito bonito, emocionante. Mas na prática, no dia a dia, como isso é real, como isso funciona? Muito simples. Jesus, ele veio ao mundo, é o nosso Deus, em forma humana, ele veio ao mundo e ele viveu uma vida e deixou esse exemplo, como se viver a nossa vida. Ele veio, vivenciou as nossas tentações, os nossos desejos, todo o ambiente do qual nós vivemos, ele esteve presente e a forma que ele se comportava é o exemplo que ele deixou para que nós se comportemos também. Então, adolescente, se comporte como Jesus se comportaria, como Jesus se comporta. Pense como ele pensaria, haja como ele agiria, leia como ele leria. Então, seja como Jesus foi, tá? Os discípulos de Jesus, os apóstolos, muitas vezes já vi muita gente falar assim, eu queria ser como Pedro, eu queria ser como João. Não queira ser como Jesus, porque esses apóstolos eles imitavam a Jesus. Então, imite também Jesus, a forma em que ele se comportava. E isso vai fazer muita diferença na sua casa, na sua vida profissional, na sua vida financeira, em tudo. Haja como Jesus agiria. Então, assim, peça, ore a Deus, pedindo sabedoria, para que a vida
da sua família seja restaurada pela presença de Jesus. E como que vai ser essa presença de Jesus? Vai ser através da sua vida, o seu comportamento é a presença de Jesus na sua casa. E você vai ganhar toda a sua família, como a palavra de Deus diz. Deixe Jesus ser o seu exemplo. Deixe Jesus ser a sua forma de se comportar. Que todos venham olhar para você e falar assim, realmente, esse é cristão. Bom, esse foi o nosso momento de reflexão, nosso momento de pensar a respeito e, como eu disse, busque sempre a palavra de Deus para que ninguém te engane e para que você consiga alcançar em Deus a vitória. Vou fazer uma pequena e rápida oração para que Deus abençoe vocês, a família de vocês e todos aqueles que você tem em contato. Então, vamos orar, se você puder, ore comigo, se não, ore em pensamento, tá bom? Senhor Deus e amado Pai, eu te peço que o Senhor venha estar, Senhor, alcançando essas famílias, alcançando esses casais, Deus, mudando essa realidade que é a separação, transformando, Senhor Jesus, as famílias, Deus, blindando elas de toda essa modernidade que o mundo traz, Senhor. Que o Senhor possa estar presente no lar, na vida de cada adolescente, na vida de cada ouvinte dessa pequena reflexão, Senhor. Esteja com eles, guarda-os, livra-os de todo mal, e Santo amado Espírito Santo, fique no lar, na vida de cada um, e que o Senhor venha continuar consolando e nos ajudando a entender a Tua Palavra e nos inspirando a seguir os Seus caminhos. Em nome de Jesus, amém.